Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Portas Abertas Soul, edição especial aqui de final de ano, né? Eu sou o Bruno Falcão, sou diretor de negócios na Soul Educação. Quero agradecer aí todo mundo que se registrou para participar do nosso evento, que está acessando as palestras. Espero que os conteúdos estejam sendo bem aproveitados por vocês e que esteja fazendo sentido. Tenho certeza que sim, porque a gente tem só feras aqui falando, né? Então não tenho dúvidas que vai ser vai ser um conteúdo cheio de insights aí. Tenho certeza que vocês vão conseguir usar muito do que vai ser apresentado no dia a dia de vocês. Bom, a gente teve ontem a palestra de abertura, falando um pouco sobre as tendências, né? Falando sobre lifelong learning, e tenho certeza que ao longo dessa semana vocês devem receber outros conteúdos voltados a esse tipo de assunto, né? E a gente tem uma série de conteúdos também disponíveis no nosso blog que vocês vão poder acessar, que vocês vão poder consultar, né, para até sustentar isso que está sendo falado. Então, acho que vai ser bem legal se vocês puderem aprofundar essas pesquisas, tá bom? Bom, e não quero me estender muito aqui falando sobre algum assunto que não seja sobre a palestra de hoje, né? A qual eu tenho um maior prazer, a gente estava batendo até um papo antes aqui, antes de começar, maior prazer de convidar a Solange Senesi. Esse é o correto? Senesi? Senese. Senese, perdão. Então, Solange Senese, do Instituto Ação pela Paz. Ela vai contar muito a respeito do Instituto, então eu não vou me prolongar em fazer as apresentações, mas a Solange, ela é diretora executiva do Instituto Ação pela Paz. O Instituto faz um trabalho muito bacana, muito interessante, né, com egressos do sistema prisional. E a Soul tem um prazer enorme de ser parceiro do Instituto Ação pela Paz. Nós iniciamos ano passado, em 2019, um trabalho em conjunto, né? E é um trabalho muito bacana, né? Pensar em educação corporativa, olhando o público que o Instituto trabalha, né? Então, é uma forma muito interessante da gente levar o EAD muito além das empresas, né? E a Solange sempre comprou essa ideia, sempre foi incentivadora e sempre esteve à frente. Então, queria primeiramente agradecer pela confiança na Sol, e também agradecer pela participação no nosso Portas Abertas. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Bruno. Eu quero agradecer mesmo você, o seu time todo. Fazer um agradecimento especial para a Sabrina, que ela tem sido assim uma companheira mesmo, porque nessa jornada de fazer um projeto EAD, para nós era algo muito novo, né? Então, trazer vocês foi muito importante para nós, porque nós não tínhamos nem noção de como começava isso, do processo de sistematizar. Nós tínhamos sim um bom projeto, queríamos que ele tivesse um grande alcance, mas como é que é traduzir isso de uma forma que as pessoas realmente compreendam e entrem nessa mesma vibração para replicar? Sem E a dúvida. gente conseguiu isso com vocês, então eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer quem está ouvindo. Gente, não percam os próximos minutos, Isso porque o aí. que nós vamos falar, o Bruno e eu estávamos falando um pouco sobre isso, não é um assunto muito bacana, não é aquele assunto que a gente gostaria de estar conversando numa mesa de bar, no tom que eu vou dar. Geralmente esse assunto é conversado num tom um pouco diferente. E eu acho que se a gente conseguir que vocês tenham uma percepção um pouquinho diferente sobre esse tema ao final do que nós vamos conversar aqui, já é uma oportunidade. Se Sem for uma dúvida. empresa, né, acredito que são várias empresas que são comprometidas com a Soul, uma empresa desse naipe, que vai muito além da comunicação, e eu acho que hoje é a coisa mais importante mesmo, que vocês se interessarem, nos busquem, porque a gente precisa muito de oportunidades, tá bom? Esse problema, ele não é um problema só nosso, ele é um problema de todo mundo, e vamos lá, vamos É lá. Eu vou isso aí. aproveitar uma apresentaçãozinha que nós fizemos, porque acho que ajuda a dirigir um pouquinho
e ilustra um pouquinho mais, tá Com bom? Vou certeza. compartilhar aqui. Enquanto você compartilha, até passar para todo mundo que está nos assistindo também, que ano passado a gente teve essa palestra também na Soul, né? E foi muito legal o impacto que causou nos nossos colaboradores, né? Porque é isso, né? Você falou, não, ninguém gostaria de estar conversando sobre isso na mesa de bar, né? Mas no final das contas faz parte da nossa vida, né? Da nossa sociedade. Todo mundo quer viver num mundo mais menos violento, Seguro, né? né? Um mundo Um mais mundo mais seguro. seguro. Então, isso sem dúvidas, assim, toca, acho que a todos nós, e não adianta a gente fechar os olhos para isso, porque faz parte da nossa vida, né? Bacana, Bruno. Vamos lá, ó. O palco é A- seu. o nosso instituto, né, chama Instituto Ação pela Paz, tem ação no nome. Nós não passamos a mão na cabeça de bandido, primeiro, tá? E nós queremos matar o criminoso, mas salvar o homem. A gente começa dessa forma. E aí a gente começa mesmo fazendo uma homenagem para o pessoal da Soul. Porque vocês, mais do que compreender nossa proposta, entender, vocês acolheram essa causa. Eu vi isso no dia que nós tivemos a oportunidade de apresentar um pouco do que a gente vai ver hoje para o seu time, e várias pessoas quiseram se colocar já como voluntária, e o trabalho que vocês desenvolveram teve um tom de voluntário, sim, e acredito que vai reverberar bastante. Então, ó, eu começo homenageando esse time lindo, viu, Bruno? Legal demais, ó. Obrigado, obrigado. E vamos lá. Eu acho que trazer um pouco de informação sempre é bacana para a gente sair do senso comum. E o Brasil, vamos lá, ó, terceiro país do mundo em número de pessoas privadas de liberdade. Gente, esse é um índice que a gente não se orgulha de falar. E são 70% o índice das pessoas que entram no sistema e voltam, retornam a ele porque não se recuperaram. Óbvio que não dá para colocar todas as expectativas dentro do sistema prisional. Essa pessoa veio da sociedade, às vezes de uma família com problemas, de uma escola que não soube acolher, de um serviço de saúde ruim e principalmente da decisão dessa pessoa. A gente não acredita nesse processo de vítima, a gente acredita realmente em responsabilidade. Mas a sociedade tem que fazer alguma coisa quando essa pessoa vai ao sistema prisional para que aumente as chances dela retornar e não voltar ao crime. Outro número, né? São Paulo lidera aí com quase 40% da população presa, seguida de Rio de Janeiro. São aí 240 mil pessoas presas no estado de São Paulo e com quase 170 unidades prisionais. Bom, o Instituto ele nasce com uma vocação técnica, né? Minha equipe é um time de analista de projetos e de desenvolvedores de projetos na ponta, especializados na área prisional, e atuamos em 3 frentes: investimentos em projetos sociais, apoio na construção de soluções, coisas novas que possam impactar, né, na redução da reincidência criminal. E quando a gente aprende, descobriu que isso funciona, sistematizar e disseminar conhecimento. Foi aí que a SOU surgiu. A hora que nós tivemos um projeto sensacional, que a gente percebeu que ele começa a impactar na transformação das pessoas, ele não pode se encerrar nele. Como é que a gente faz para que aquele projeto alcance mais pessoas possível? E foi aí que a gente buscou vocês. E aqui, né, aponta que nós somos o terceiro país do mundo e São Paulo detém 40% da população. E olha, pessoal, eu sou da época que a gente podia andar na rua à noite e só tinha medo do homem do saco e da loira do banheiro. Então, hoje a gente tem medo até da sombra na rua. Então, devolver essa sensação de segurança para o Brasil, como acontece em alguns países que nós viajamos, é uma das nossas metas. E voltando aí, nós investimos em projetos sociais, e desses projetos eles têm que ser replicáveis, não serem assistencialistas, serem politicamente apartidários e trazerem, né, principalmente indicadores mensuráveis para a gente aprender com eles. E apoiar a construção de soluções, coisas que nunca foram inventadas, utilizadas em dentro de presídio, para que possa, ou até quando as pessoas já são egressas, né, para que possa ter um bom impacto. E, no fim, sistematizar e disseminar os conhecimentos. É aí que a gente chegou na Soul. Para compreender um pouco disso, o que a gente tem feito? Nós desenvolvemos um sistema chamado Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação,
para trazer um pouco mais de ciência para esse tema, porque se prende, mas não se sabe o que essas pessoas fizeram, o que elas passaram, quem se recuperou, quem não se recuperou e o que ela passou. Então, nós desenvolvemos um sistema onde nós vamos inserir, e já estamos fazendo, todos os projetos e assistências que elas recebem, desde a área de saúde, assistência jurídica, reintegração, geração de renda, educação, espiritualidade, desde o primeiro dia da prisão até depois que ele sai, enquanto ele precisa de apoio como egresso. A ideia é conhecer qual é a combinação que mais funcionou, para tentar influenciar principalmente as políticas públicas. O que a gente faz? Eu dividi essa apresentação nessas duas partes, mostrar um pouco do que nós fazemos e depois falar um pouco do projeto que a gente fez com a Soul, depois uma roda de conversinha, né? Um terceiro momento aí com o Bruno. Mas essas duas partes envolvem falar um pouco de qual é o dia a dia do Instituto. O que nós fazemos? Nós envolvemos a sociedade nesse problema. Porque, geralmente, quando a gente está na mesa do bar, a gente vai reclamar da polícia, vai reclamar do bandido, vai falar das insuficiências do poder público. Mas o que efetivamente a gente, como sociedade civil, faz para transformar essa realidade? Principalmente porque é um problema que nos afeta. Quando a gente teve problema hídrico, que faltou água, todo mundo fechou a torneira, não adiantava só o governo fazer algum investimento. Nós tínhamos que fazer a nossa parte. Então, na própria lei da execução penal, ela fala que a sociedade civil deve participar, que ela tem que ter um espaço. Então, o que nós fazemos? Nós vamos nas cidades e formamos conselhos da comunidade, que ficam ligados aos juízes da vara de execução criminal. Por exemplo, esse aqui é um juiz, estou passando o mousezinho em cima dele, esse é um outro juiz, essa é uma desembargadora, e essas pessoas são as pessoas que apoiam esses grupos de voluntários, todos eles são voluntários, que fazem projetos dentro dos presídios e até fora. Só para ter uma visão, essas duas senhoras fazem peruca para o Hospital do Câncer. As presas fazem e isso é doado. Essas duas pessoas aqui especiais, essas três aqui, eu estou aqui do ladinho, essas três são as pessoas que estão ligadas ao projeto da Soul. É um projeto muito bacana que está trazendo um grande resultado. Além de dentro dos presídios, além desse trabalho dentro das unidades prisionais, nós também buscamos empresários e o judiciário e a sociedade civil toda para buscar oportunidade quando essa pessoa sai do presídio. Se essa pessoa saiu do presídio, passa por uma boa formação e uma avaliação, nada como dar a chance honesta completa, que é uma oportunidade de trabalho. Então, vez por outra, fazemos uns cafés com empresários. Esse aqui é o Jaime Brasil, da Porto Seguro. Esse é um desembargador, Luiz Cardoso, alguém da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, um egresso e um empresário. Esse é o dono da Paulo Air, uma empresa de... Eu nem gostava tanto das modas, das roupas deles. Hoje eu adoro, porque eu vejo que eu quero consumir um produto que tem uma responsabilidade social junto. E aí nós fazemos uns cafés com poucas pessoas e trazemos aqui empresários para entender como é que estão se preparando os egressos, egresso é o ex-preso, né? Para poder ir para o mercado de trabalho, para incentivar a pessoa a abrir aquela possibilidade de alguém que tem um antecedente criminal entrar no mercado de trabalho. Vou percorrer um pouquinho para quem nunca entrou dentro do presídio, vocês vão ter oportunidade de conhecer um. Esse é um presídio lá de Rio Claro, e esse projeto é um projeto bem inovador dentro de presídio, é um projeto de constelação familiar. Muito lindo esse projeto. Muitas meninas daqui, muitas mulheres, a maioria, 80%, são mães, e muitas delas nem exerciam o seu papel de mãe com seus filhos. Depois desse tipo de projeto, passaram a se perdoar quem tinha que ter, que estava nesse caminho, que atrapalhava a energia dessas pessoas, e muitas vidas se transformaram a partir desse projeto. Esse talvez seja o próximo que a gente vai ter que replicar, né? Porque a gente já está colhendo resultados deles. Além do que, aqui do lado, né, a certificação é a certificação de curso de manicure. Essa moça hoje ela sai formada para poder trabalhar no salão de beleza ou abrir uma manicure, né? Começar a atender em domicílio. Outros projetos bacanas que nós temos desenvolvido são projetos de leitura. Esse é um projeto bem bacana, onde 60 livros
selecionados de uma forma super criteriosa, vão para 43 presídios e eles passam a ler, fazer resenhas, e os universitários vão corrigir essas resenhas, fazer o trabalho de grupo para compreensão dos livros, e o juiz dá remissão pela leitura, que é algo bem bacana também. Aqui do lado, gente, vocês não têm noção, a gente não sai de frente de um computador, né? O tempo todo estamos na frente de um computador. E essas pessoas, pela primeira vez, estão tendo contato com a informática, às vezes depois de 10 anos, nunca mexeram no computador. E vocês não têm noção como esse projeto transforma a vida das pessoas lá dentro. Outros projetos na linha de qualificar as pessoas para a liberdade, por exemplo, é na área da cozinha, na área de comida mesmo, né? Da segurança alimentar. E esse é um projeto que nasceu dentro de um dos presídios e ele já atingiu 43 unidades prisionais. É um outro que também é candidato a EAD, o SESI até, que está se encarregando disso. E ele tem transformado, porque ele não atingiu só os presos. Dá uma olhada, esse rapaz aqui atrás, quem não tiver de calça bege não é preso. Essas pessoas aqui atrás se inspiraram. E tem gente aqui fazendo trufa, agentes de segurança fazendo trufa, começaram a fazer comida para vender para fora também. Eles começaram a descobrir também seus talentos além dos presos, né? Então a gente tem aprendido bastante com essa modalidade de projetos que inclusive certifica. Na linha da construção de soluções, buscar algo inédito tem sido bem importante para nós. E a PAC é um modelo de unidade prisional alternativa. É um modelo onde a sociedade civil administra o presídio. Ela é muito rígida na segurança, mas ela custa 1/3 para o poder público do valor de um preso normal, de um presídio comum, e recupera 70%, ao contrário do número de um presídio normal. Então, esse dia aqui, eu estava ali comprometendo as pessoas a serem membros voluntários da PAC em Mato Grosso do Sul. E foi muito bacana, porque esse foi o dia em que eles concordaram em fazer parte desse processo, um processo lindo. Essa pessoa aqui foi defensora pública, aposentou, a Elita, e ela é presidente da PAC de lá. É uma associação de proteção e assistência aos condenados. Prestem bem atenção nesse nome, porque ele provavelmente em 20 anos vai ser a substituição do sistema prisional comum, porque é um método barato, recupera muito, de muita rigidez e custa muito menos para os cofres públicos. Vai sobrar muito mais dinheiro para educação, muito mais dinheiro para a saúde, e a gente tem que buscar soluções dessa natureza. A Alemanha adotou um método que é brasileiro já para utilizar com menores de idade. O que é bacana. De tudo que a gente faz, nós vamos buscar aferição para descobrir mesmo, né? O que realmente tem mais impactado. Do pessoal que participou desde 2016 a 2018, foram 2.661 beneficiários que foram monitorados. Estamos falando de pessoas privadas de liberdade e egressas. Essas pessoas que ganharam a liberdade ao todo foram 1.357. Olha que bacana, nesse período, 93% não retornou ao sistema prisional. O que significa isso? Primeiro, que a gente não precisa comemorar, porque é cedo. Eu preciso de 10 anos de dados para poder ter uma conclusão melhor. Mas que nós estamos no caminho, que essa junção de sociedade civil com poder público potencializa a decisão de não voltar para o crime. Afinal, a bagagem da pessoa privada de liberdade fica mais carregada de coisas que ela pode sacar no momento que ela está precisando. E é um pouco disso que a gente tem feito, trazer essa ciência para isso. Desse período de 2015 a 2019, tivemos 9.093 participações. Só para ter uma visão, a gente está só com esses 4 estados aqui, marcados aqui, mas para esse ano, pela pandemia, alcançamos 100% dos presídios. Foi uma oportunidade para nós essa pandemia. E um dos projetos nós conseguiu alcançar todos os presídios do Brasil. Então, no instantinho, né, nós queremos fazer as coisas devagarzinho, aos poucos, porque sabemos que a gente está tateando num campo tão sensível e que tão pouco nós sabemos sobre recuperar. Mas em tão pouco tempo as pessoas começaram a buscar nosso apoio para
para potencializar o que eles já fazem. Uma das primeiras coisas que o Instituto se preocupa é de reconhecer o que já é feito pelo poder público, mas o quanto pode ser feito a mais se a sociedade civil der a mão. E aí, chego no projeto que trouxe a gente, que levou a gente para a Soul. É um projeto chamado Semeando Sonhos, Colhendo Possibilidades. Só para vocês terem uma noção da história desse projeto, o objetivo dele, para a gente compreender, é contribuir com o empoderamento, né, e ampliação da compreensão do sentido da vida para a pessoa que passa pelo projeto. E aí ele passa, nesse projeto, por reflexões assim críticas muito fortes, e isso ajuda ele ter uma perspectiva, autorresponsabilidade sobre o passado dele e o futuro que ele vai ter, né, como egresso do sistema prisional. E são, assim, 10 sessões muito emocionantes. Para vocês terem uma visão, o juiz aqui, ó, ele condena as pessoas para participar do projeto. E essa pessoa chega no primeiro dia querendo dar uma voadora no juiz. Ele fala, eu já saí da cadeia, por que ele está querendo que eu passe por esse projeto? Então a pessoa já chega nervosa com o juiz, porque ele já liberou ele para o semiaberto, mas fez essa exigência. No terceiro dia desse projeto, a terceira semana, porque são 10 semanas, na terceira semana esse cara está chorando e arrependido pelo que ele fez. E vocês imaginam que às vezes uma pessoa fica 10 anos presa e em nenhum momento ele teve para refletir sobre o que ele fez da vida dele e o que ele fez com a vida dos outros. E esse tipo de projeto, ele faz assim, a gente chama de projeto cebola. Ele vai descascando a pessoa assim por dentro e vai chorando muito para que ele perceba o que ele tem feito da vida dele, mas que ele tem uma vida inteira pela frente ainda para correr e o que dá para ser feito ainda. Inclusive se arrepender e pedir desculpa e tentar reparar o dano que ele fez. E isso tem sido um projeto transformador. E quando a gente percebeu que esse projeto estava funcionando bem, fizemos ele, só para ter uma visão, ele começou com 20 sessões. Só que 20 sessões era muito difícil de aderir 20 sessões. As pessoas querem trabalhar, ganhar dinheiro, e era muito complicado. Aí fizemos o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo. Quando a gente conseguiu perceber que esse projeto dava potência, e olha só, ele começou com um investimento de R$ 64.000 por ciclo, de 10 sessões, conseguimos reduzir o investimento dele para 6.700 para a dupla que faz o projeto, que passa o projeto para frente. Quando a gente fez essa avaliação, junto com o desembargador, com o juiz e tudo mais, e todo mundo, ele falou, Solange, a gente tem que sistematizar isso para muitos lugares. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, o estado de Goiás vai aplicar esse projeto em 100% dos presídios de lá. Ministério Público quer esse tipo de projeto. Então, a gente fica muito feliz, porque ele é um projeto que foi idealizado por uma pessoa que ficou presa há 30 anos, com um psicólogo que tem suas especializações dentro do sistema prisional. Então, foi aí que a gente chegou nesse momento. Lembra que eu mostrei esse gráfico? Olha, o que essas pessoas estão passando? Por quê? A gente quer identificar, replicar essas boas práticas e tornar isso política pública. Lá na frente, nossos filhos vão ter um país mais seguro, no que depender da participação da sociedade civil. E eu finalizo agradecendo muito vocês com o nosso slogan, que a paz de todos é a nossa paz, né? E agradecendo a Soul, porque eu acho que a Soul é mais do que um parceiro, vocês já estão bem irmãos nessa ação, né? Quero agradecer muito vocês. Obrigada, viu, gente? Maravilhoso, Sol. É sempre inspirador te ouvir falar, porque a primeira vista, né, a primeira percepção que a gente tem do tema é um tema ruim, né, um tema pesado. Mas eu gosto muito dos insights que você traz do seguinte, galera, vamos trabalhar agora para amanhã os nossos filhos terem um país melhor, né? Vamos pensar em fazer isso hoje, porque todo mundo quer viver naquele ambiente que quando a gente vai para a Europa, por exemplo, a gente fala, Nossa. puxa, é tão seguro, é tão gostoso, né? Poder caminhar na rua sem ter preocupação de você ser assaltado, de você, sabe, ser furtado, enfim, você tem uma tranquilidade maior. E é isso, né? Não é fechando os olhos, não é deixando de olhar o problema que o problema vai se resolver. Muito pelo contrário, é agindo nele, né? É tendo uma ação efetiva
e que passa por políticas públicas, passa por, enfim, trazer, e aí é o que me encanta no Instituto, né? Trazer educação para transformar as pessoas. Eu falei para você até antes da gente começar, né? Eu falo, para mim, acho que a gente tem esse casamento muito legal entre a Soul e o Instituto, porque da mesma forma que nossa missão é transformar as pessoas por meio da tecnologia, por meio da educação corporativa, né? O Instituto também quer recuperar essas pessoas por meio da educação, dando oportunidades para elas diferentes daquelas que eventualmente elas tiveram no passado, né? E é muito bacana. Obrigado pela palestra e pelas Eu que informações que agradeço. você traz. É sempre muito gostoso te ouvir. Obrigada, viu? Acho que é uma coisa, uma relação de afeto que se formou, mas ela é algo muito qualificado, porque Sem quando você dúvida. fala, olha, eu quero uma solução educacional Sim, que realmente resolva essa questão. A gente está falando uma coisa muito séria. sim, E sim. os desenhinhos que vocês criaram, isso trouxe tanta realidade para aquela aula, porque nós tínhamos muito medo de algo que era totalmente presencial para formar multiplicadores, só para vocês saberem, quem estiver ouvindo, esse produto que nós temos é para formar pessoas que vão aplicar as oficinas Sim. com os egressos e com os presos. E aí a gente tinha muito medo de perder nessa relação, porque quem faz isso é psicóloga, é uma formação bem bacana. E aí o que a gente foi percebendo que ficou muito real. Os desenhinhos são muito bons e demorou para a gente chegar, mas assim, vocês captaram tão rápido, nem nós sabíamos o que a gente queria direito. E aí vocês no caminho falaram, olha, mas isso funciona, e acho que isso foi bem bacana mesmo. É o que a gente tem, é um agradecimento recíproco mesmo, muito Legal. Acho grande. que, acho que quando é a quatro mãos, a coisa funciona, a coisa flui. Eu Vai, sempre falo isso para os nossos clientes. Tem que ser a quatro mãos. Não adianta botar na mão da Soul e sozinha a Soul não vai a ah, lugar nenhum. A não. gente precisa dessa parceria. Mas eu estava ouvindo você falar, Sol, e eu tenho algumas perguntas aqui, mais de curiosidade mesmo, porque eu acho que a gente vai ter no final dessa semana aqui de palestras a oportunidade de bater um papo entre as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, né? E sem dúvidas, muitas perguntas até de como ser parceiro, né? Como ser voluntário, enfim, como participar do Instituto, acho que é uma questão que vai vir também, e eu quero fazer essa pergunta, mas antes disso eu queria até entender com você o seguinte, né? Você falou em algum momento da Polo Wear, né? Você falou assim, É, eu nem gostava do estilo de roupas deles, mas eu passei a gostar porque eu olho a responsabilidade social, né? sim, Como essas sim. empresas estão. E acho que isso é uma crescente, né? Acho que cada vez mais as pessoas deixam de consumir as marcas simples e puramente pelo que elas aparentam ser numa propaganda de televisão e passam a pesquisar mais a fundo o impacto social que aquela empresa tem, né? O quanto ela se preocupa com questões mais ligadas ao meio ambiente, enfim, É, isso vem sendo uma crescente. Como que o Instituto tem, né? Qual a relação do Instituto com o mundo corporativo? Quantas empresas hoje apoiam vocês? Você poderia falar um pouquinho disso? Eu acho que é importante bacana. Acho valorizar que é isso, né? importante, sim. Acho que primeiro, dando um passinho para trás, eu vejo que isso, assim, é uma tendência do mundo. Se antes as pessoas queriam comprar algo porque eles davam status, e fazia parte daquele momento em que a gente começava a ser incluído, né, no mercado internacional de produtos. Olha, eu quero ter um iPhone, eu quero ter isso. E depois passou pelo, nossa, mas eu quero um produto de qualidade. E aí, de novo, é o iPhone, é o Android, enfim, sempre tem essa dúvida do que eu escolho para eu gastar com o meu dinheiro. O que eu percebo, eu tenho muita clareza disso, que hoje as pessoas, elas querem comprar o produto que elas precisam, que elas querem utilizar, mas elas querem realmente que o dinheiro delas vá para alguma coisa que seja importante também para melhorar o mundo que elas vivem. Então eu percebo o quanto o lado da causa ele vai ganhar espaço cada vez mais no mundo. Tenho total clareza e para vocês compreenderem bem, o Instituto, ele apoia programas. Então,
tem 2 programas especiais que trabalham conosco, que eles nos buscaram para apoiar, e nós temos crescido junto na organização, porque, como a gente está falando, é algo novo. São programas de apoio ao egresso. E quando a gente fala do egresso, o egresso é o ex-preso. Essa pessoa, ela precisa de muito. Às vezes ela não sabe nem preencher um currículo, não sabe ter ela fica muitos anos presa, ela aprende que tudo ela tem que pedir. E ela tem que tomar cuidado porque qualquer coisa ela vai ser punida. E ela também aprende a ser a vítima do mundo. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha história, e porque não sei o quê, para ele. E aí, nesse processo, a gente compreendeu que ele tem que tirar o vitimismo da vida dele, tem que assumir o protagonismo da sua vida junto com isso, mas ele também tem que colocar na bagagem coisas importantes, como a qualificação profissional. Ele tem que se tornar uma pessoa com uma postura de um trabalhador. O cara tem que ser um cara para servir. Eu falo, olha, eu tenho que ser útil para o Brasil. E aí, 2 programas, e o legal da história, são geridos por egressos. São egressos que são os coordenadores. Um deles foi líder de facção criminosa, preso 7 anos. E o programa chama Recomeçar. Quem tiver um tempinho, dá um Google aí, Recomeçar. É uma organização social ligada ao Gerando Falcões, que hoje está bem na moda, mas o Recomeçar é dissidência ali, eles são da mesma casa, nasceu na mesma maternidade. E esse moço que ficou 7 anos preso, junto com uma equipe psicossocial que foi trabalhando, nós juntos, desenvolveu um roteiro. Porque não adianta as empresas se engajarem e falar, ninguém vai, ninguém que está nos ouvindo vai falar, eu quero contratar um egresso. Nem a Sou contratou nenhum egresso ainda. Mas peraí, eu abriria a possibilidade como empresário se eu soubesse que essa pessoa passou e passa por um processo de formação que deixa ela um pouco mais preparada e com condições de trabalhar com os meus colaboradores, para ela ser minha colaboradora. E aí, nesse caminho, a gente está encontrando empresas sensacionais. A Accenture trabalha com a gente, a Porto Seguro também emprega. Essas empresas, elas estão fazendo essas experiências, estão aprendendo muito, e a Poluair é uma delas. Então, não são muitas. Não sei se vocês lembram dos patinetes da Paulista, Sim, sim, da sim, sem Grow, dúvida. a Grow. Sim, sim, sim. Acabou não dando mais certo, essa coisa por causa da pandemia e tudo mais, mas a Grow tinha dezenas de pessoas trabalhando. Sabe aquele pessoal que trazia os patinetes de manhã e ia carregar à noite? Eu moro do ladinho da Paulista, eu faço minha caminhada lá e eu encontrava sempre aquele pessoal. E aí Legal. eles já me conhecem, porque de alguma forma as pessoas sabem quem são as pessoas da área, nós somos então poucos, né? E Sim. aí eles têm uma gratidão enorme, porque eles estão podendo servir as pessoas. Então, há bastante empresas, a Happiness, movimento Uhum. Happiness de lanche. Olha, compra o lanche da Happiness, pessoal, porque esse pessoal está fazendo, inclusive, um espaço para formar chapeiros para Que poder bacana. servir as oficinas em preço normal. Ninguém está sucateando mão de obra, não. É fazer uma coisa decente para todo mundo. A Pizza Prime também está fazendo uma unidade que vai ser gerida por egressos. Então, tem bastante empresas, são poucas ainda. Mas Sim. as que estão entrando descobrem que elas estão aprendendo muito e ganhando muito nesse processo. E em breve, dia 3, nós vamos ter, 3 de dezembro, vai ter um webinar desse programa do Recomeçar. E tem o programa do Responsa, que também é uma pessoa que foi privada de liberdade, Karine. Sensacional o programa dela. Ela tem o marido preso ainda, teve até filho, né? Enquanto o marido está preso, ele continua. E ela trabalha como uma agência de emprego de egressos. E ela passa também por os presos, os egressos passam por um processo de formação que a gente chama do papo reto. Uhum. Porque esse cara tem que sair de cima do muro. Uhum. Não adianta Uhum. trabalhar na tua empresa meio período e traficar meio período à noite, não é? E como é difícil a gente conseguir isso. Sem dúvida. Como é difícil alguém sair do muro. Lembra? Eu estava falando que eu só queria no jantar para ficar magrinha e não consigo. Imagina a pessoa que aprendeu a viver do crime. Olha É só que verdade, é sacada que verdade. esse cara É tem. verdade. É Então, verdade. na hora, só que assim, toda vez que eu consigo cumprir o que eu estabeleci para mim, eu me fico tão mais feliz. E a gente tem visto esses depoimentos dos egressos quando eles falam: olha, nós não. Quando eu escolho que eu não quero mais fazer isso, eu durmo tranquilo. Eu saber que a polícia não vai entrar na minha casa, vai mexer com a minha mulher, vai ter que entrar ali porque eu tô com droga dentro da minha casa. Quando eu sei que isso não vai acontecer, eu e minha família dormimos bem. Sem dúvida. Então, a gente está falando disso mesmo, de decisão, desse processo.
E as empresas querem só isso. Sim. Eu tenho certeza que as empresas querem fazer experiência com o egresso no seu time, porque são as pessoas mais corajosas e criativas que eu já trabalhei. Eles não têm medo de arriscar e de fazer as coisas, são empreendedores natos. No time de vocês ia ser o cara. A pena que essas pessoas têm pouca escolarização. Mas elas são as pessoas que, quando aprendem, ela leva o time todo para frente. Mas legal que você está trazendo que as empresas, acho que duas coisas muito interessantes, né? A primeira delas é um ponto que você falou fundamental, né? Precisa existir uma qualificação profissional. Também não adianta a gente pegar o cara egresso por egresso e dizer, vou te colocar na minha empresa só porque você é egresso. Isso não qualifica ninguém. Isso não qualifica ninguém, né? Não, nem a empresa. Nem a empresa, exatamente. Agora, você passar por um processo de qualificação, por mérito essa pessoa ser escolhida, e por mérito ela começar a trabalhar. E quando eu falo começar a trabalhar, é isso, né? Começar a trabalhar com trabalhos eventualmente mais manuais, até para essa pessoa pegar o gosto Perfeito, é isso pelo mesmo. trabalho, pegar o gosto por ganhar o próprio dinheiro, fazendo uma coisa boa, servindo as outras pessoas. Isso é o caminho que vai levar ela a enxergar uma possibilidade de viver melhor sem precisar fazer a coisa errada, né? Sem precisar ganhar dinheiro. Falando é tão importante, Bruno, isso que a gente chama de moralizar o tema na sociedade. Sim. Quando você fala, eu quero moralizar o egresso na sociedade, não é dar uma moral para ele, não. É moralizar o tema, porque tem alguns que não querem mais mesmo voltar para o sistema prisional. Eles não querem fazer coisas erradas. E aí, à medida que essas pessoas vão demonstrando e provando isso, eles moralizam o que é ser egresso. É o tema. Olha, o empresário vai sentir orgulho de ter colocado uma pessoa dessas, porque ele sabe que lá na frente, a geração dele, que vai herdar a empresa dele, vai poder viver mais livre e sentir menos medo. Poxa, a gente tem que ter carro blindado. Pô, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, tem que blindar o carro. Tem que encher de grade nossas casas, encher de câmera. Nada disso nos defende tanto. Eu acho que o que defende mesmo são as decisões das pessoas. E que não façam, não quero nem o empresário fazendo isso, por favor. Ele tem que fazer isso pela consciência da oportunidade que ele está dando, como ele daria para outra pessoa, mas ele está abrindo a exceção de fazer isso para um egresso, que normalmente ele não faria. Então, a gente quer entregar uma pessoa numa qualidade melhor, numa condição melhor, porque, do contrário, a gente sabe que não dá certo. A gente já teve nossas decepções. Nesse processo, para chegar nesse processo, hoje a gente vai buscar até quem é a esposa dessa pessoa. Porque não adianta o cara ter uma esposa piriguete que quer fazer o cara, ele tem que chegar com um carro novo, levar no shopping toda hora e gastar muito. Ela tem que compreender que o marido vai ganhar menos, mas eles vão ser felizes. E que ele vai poder vislumbrar, sim, uma carreira melhor. Então, trazer isso, aterrizar isso naqueles problemas, naquelas dúvidas que ficam ali na nossa caraminhola, é o que a gente tem que fazer para transformar isso em solução. E Sol, até a título de curiosidade também, né? Existem projetos como o do Instituto, na verdade, vamos lá, existem outras organizações como o Instituto fora do Brasil que vêm fazendo trabalhos parecidos e que vocês tenham intercâmbio de informações, que vocês tenham algum tipo de relacionamento, onde, enfim, vamos dizer assim, ações parecidas vêm sendo feitas e tendo resultados também? Tem. Nós temos, ao longo aí dos anos, encontrado com algumas diferenças, é claro, porque nós somos assim, mas a filantropia aproxima os projetos. Então, a Pórticos, por exemplo, que é uma ONG internacional holandesa, ela também investe na justiça social, nessa área, e só que eles, por exemplo, eles patrocinam projetos, mas o monitoramento deles tem um outro tipo de ação. É meio que passar o recurso e depois receber os resultados, o que é muito importante. Mas eles vêm com a mesma vocação nossa. Hoje, eles utilizam o Instituto como parceiro para receber o aporte e investir nos projetos, porque tem um monitoramento quente, que a gente chama. A gente vai lá na ponta para ver se as coisas estão acontecendo, vai sentir
sabe como é que é dentro do presídio, o que está acontecendo, como é que os indicadores estão se comportando, inclusive ajudar os projetos a identificar quais são os indicadores. Porque na maior parte dos projetos, os indicadores são os seguintes: quantas pessoas participaram, quantas horas aulas e tudo. A gente quer saber isso também, mas nós queremos saber o que aprendeu, o quanto aprendeu e para que serviu. E o quanto reverberou daqui 2, 3 anos. Então, esse processo todo compreende um trabalho técnico bem intenso. E a gente, aos poucos, tem sido reconhecido por isso. A gente sabe que a gente ainda não é nada, né? Nós estamos muito iniciando. Eu acho que a gente vai poder falar quando tiver 40 anos de existência com muito mais robustez. Mas temos encontrado parceiros assim interessantes. A Brasil Foundation faz o que nós fazemos, mas pegam também outros segmentos. O Instituto Minas pela Paz foi o instituto que nos inspirou, mas eles ali são focados no Disque Denúncia e o fomento das APACs. Olha que sensacional, que é um modelo que nós também, é onde nós temos a nossa sinergia. Então, há sim organizações, a gente percebe que hoje o filantropo, as boas organizações, elas não querem investir em políticos, querem investir em bons projetos. Sem dúvida. E aí a gente se encontra ali à disposição para desenvolver isso. Não nos falta recurso para fazer o que a gente faz, eu acho isso uma coisa sensacional, trabalhar com essa fluidez de poder fazer sem se preocupar com isso. Isso é uma bênção muito grande que o nosso Instituto tem. E eu percebo cada vez mais pessoas falando: olha, eu quero investir no Instituto de você. Eu falei: calma, a gente nem está precisando nesse momento disso. Mas já conseguimos a FEBRABAN, nós queremos as federações, a FEComércio, que trabalha conosco, a FEBRABAN, a FEComércio, a CNSEG, a FEBRABAN está na nossa mira. Entendi, a já. FEBRABAN no começo se recusou, a gente não acreditou. E eles são grandes interessados, mas a gente acredita que eles é que vão buscar a gente agora. Porque é algo que tem sinergia com todo esse trabalho, e a gente só tem muito que agradecer o aprendizado que a gente está tendo também nesse processo, para trazer ciência para um tema que tem muito acho, penso, acredito. Peraí, o que de verdade pode ser feito? Inclusive, qual é o limite disso? Sim. Eu gostaria muito, daqui 10 anos, de poder falar: olha, 70% dependeu da pessoa. 30% foi o resto, foi a sociedade civil, o poder público e tudo. Só que sem a união dos dois, a coisa desanda. Sim. Então, a hora que a gente tiver esses números e conhecer bem isso, vai ser sensacional. Muito bom, muito bom. Sol, estamos chegando no nosso final aqui do Portas Abertas, maravilhoso, enfim, muito bom, repito, gostoso ouvir você falar. Eu quero deixar aqui uma possibilidade de você passar como as empresas que tenham interesse, né, e as pessoas, eventualmente, que tenham interesse em conhecer mais a fundo os projetos que o Instituto apoia e o próprio Instituto. Como que essas pessoas devem fazer? Redes sociais, site, como que funciona? Obrigada, Bruno, obrigada pela oportunidade. Olha, tudo isso que você falou mesmo. Busquem institutoaçãopelapaz.org.br, Facebook, Instagram, todas essas redes sociais que funcionam, o nosso site funciona bem também. A gente tem cada vez tentado modernizar um pouco mais. Já temos agora uns podcasts sobre o que a gente tem falado, tem sido bem bacana. E, pessoal, busquem a oportunidade, encontrem o espaço de contribuição que vocês encontrarem. Às vezes vocês têm alguma ideia de algum projeto, busquem a gente vai apoiar o projeto de vocês, desde que eles atendam os princípios mínimos do Instituto. E oportunidade é o que nós pedimos, né? Dê uma oportunidade, a gente vai monitorar e vai fazer dar certo. E sua empresa vai ficar linda na fita, vão querer comprar de vocês. Pronto. Excelente, excelente, Legal, Sol. legal. Sol, novamente, obrigado, pessoal. Queria agradecer também a todos vocês que estão participando do Portas Abertas. Reforço, espero que esteja sendo bom, que os conteúdos estejam sendo ricos aí, que estejam enriquecendo o repertório de vocês. Eu tenho certeza que sim. Reforço o meu convite para no dia 4 de dezembro, no final dessa semana, vocês possam estar conosco aí na nossa live, né? Onde a gente vai ter oportunidade até de trocar mais um pouco de ideias, falar mais um pouquinho a respeito desses temas, tirar dúvidas e espero
obviamente, vocês na nossa palestra de amanhã, que vai ser muito, muito, muito bacana, tá bom? Sol, obrigado de novo e vamos juntos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Sabrina. Obrigada ao time todo aí da Soul.